O lado sombrio, ele sempre provém quando é necessário. A própria força, ela sente a necessidade do lado da luz e do lado da escuridão. E quando um lado está forte demais, a força auxilia o outro lado, provendo aprendizes, ajudantes, aliados. Essa busca pelo balanço que a força sempre se esforça a ter, traz inúmeras surpresas à galáxia. E é por isso que tanto os Jedi quanto os Sith, eles devem estar sempre atentos, vigilantes a mudanças ao seu redor. Isso foi o que Plagueis disse para Palpatine. Estar sempre atento e vigilante. O lado sombrio da força, ele ajuda a gente na hora que a gente menos espera. Foi assim que Palpatine encontrou Darth Maul. Estando atento e vigilante, Palpatine percebeu a oportunidade que Maul era em sua frente. E assim ele tomou o jovem garoto para se tornar o seu aprendiz. Se o aprendiz, Palpatine, conseguiu perceber essas mudanças ao seu redor, ainda mais Darth Plagueis, o seu mestre. E Plagueis tinha uma pessoa em específico que ele admirava demais. Inclusive, ele provavelmente teria se tornado seu aprendiz se Palpatine não existisse. Conde Dooku é o cara que Plagueis tanto admirava. Conde Dooku tinha uma altíssima reputação. Ele era conhecido até mesmo por Plagueis e Palpatine, pelo menos de nome. Plagueis teve a oportunidade de se reencontrar com o Conde Dooku durante uma reunião cheia de políticos, cheio de comerciantes e até mesmo Jedi, conduzindo negócios em nome de sua empresa, Damask Holdings, lá no planeta Sereno. Plagueis conversou várias coisas com o Conde Dooku, especialmente relacionado a políticas e o estado atual da galáxia. Mas o que passava em sua mente, olhando para Conde Dooku, que é o que realmente importa. Todas as ocasiões que Darth Plagueis teve a oportunidade de ficar perto de Conde Dooku, ele sentia algo muito estranho que precisava ser investigado. É como se fosse uma pequena sementinha do lado sombrio. Dooku na época tinha em torno de 50 anos de idade e ele era um nativo daquele planeta, Sereno. Ele vinha de uma linhagem nobre, muito similar à família de Palpatine, os Palpatines. Se ele não tivesse nascido com a força, ele teria sido um conde, da mesma forma que Palpatine teria sido uma realeza. Mas o destino dele o levou até a Ordem Jedi, o que foi algo bom. A fama de Conde Dooku era ampla na galáxia. Era dito que o Conde era um dos, se não o duelista mais forte da Ordem Jedi. Tão poderoso que até mesmo sem ter conhecimento ele já tinha atrapalhado inúmeros dos planos de Darth Plagueis e o seu antigo mestre Darth Tenebras. E ele não só tinha inteligência de um Jedi, ele também era conhecido por ser um excelente diplomata. As suas paixões na política foi uma das coisas que mais capturou a atenção de Darth Plagueis. Através das décadas, conhecendo o Conde Dooku, pelo menos de longe, ele sentia que Conde Dooku, ele sempre teve um pé dentro da Ordem Jedi e um pé no mundano. No lugar daquelas roupas marrons de Jedi, daquelas vestimentas tradicionais, Conde Dooku, ele usava capas e roupas mais apropriadas para uma noite na ópera de Coruscant. Mesmo sendo um Jedi, ele se vestia como um aristocrata. Sempre foi algo muito estranho para Plagueis. Ele olhava para Conde Dooku e ele viu um Jedi extremamente poderoso, mas ao mesmo tempo, o lado sombrio ele cochichava em sua orelha e ele dizia para Plagueis que de alguma forma Conde Dooku ia fazer parte do grande plano do Sith, mesmo que ele não soubesse qual. O interesse de Darth Plagueis em Conde Dooku, ele só aumentava com o tempo. Plagueis sabia que eventualmente Palpatine ia se desenvolver para se tornar um Sith extremamente poderoso. Mas naquele momento, em torno de 30 anos antes das Guerras Clônicas, o jovem garoto de Naboo, Palpatine, ele estava cego, embriagado em seu novo poder. E ele estava fazendo erros, por mais pequenos que sejam, mas ele errava. Plagueis sabia que quando o lado sombrio reconhece uma pessoa como seu aliado, um amador, um aprendiz no lado sombrio, ele muitas vezes comete erros e ele se perde no caminho. Plagueis ele não era como Tenebras. Se Tenebras estivesse no lugar de Plagueis, nessa reunião em Sereno, ele teria usado essa situação para ameaçar o seu aprendiz a ser substituído. Mas Plagueis, ele tinha quebrado a roda da regra de 2. Ele não tinha esse objetivo, uma das razões que ele não contou dessa reunião para Palpatine. Mas ainda assim, mesmo não tendo interesse de substituir Palpatine diretamente naquele instante, ele ainda pensava, será que um Jedi que não está satisfeito com a Ordem Jedi como o Conde Dooku naquela época, será que ele poderia servir como uma espécie de segurança contra um azar, talvez? Quem sabe um evento inesperado, uma tragédia, roubasse ele, Palpatine, de Darth Plagueis e Plagueis ficasse sem um aprendiz.
Conde Dooku poderia ser uma segurança. Ou talvez até mesmo tornado para o lado sombrio, sem ser recrutado oficialmente como Darth Maul, que agora era um assassino. Talvez manipulado para causar um cisma dentro da Ordem Jedi, causar uma divisão dentro do Conselho. Muito tempo atrás, Plagueis já tinha falado para Palpatine. Até mesmo um Jedi super bem treinado, ele ainda assim pode ser tentado pelo lado sombrio. E muitas vezes, até mesmo sozinho, eles caem para o lado sombrio. Plagueis olhava e ele pensava, será que talvez sobre a minha influência, Mestre Conde Dooku também pode ser inspirado a cair para o lado sombrio? É importante a gente perceber aqui que Plagueis ele nunca teve a intenção de substituir Palpatine. Ele reconhecia que Conde Dooku era muito poderoso. Ele tinha uma fama que somente Anakin Skywalker durante as Guerras Clônicas ia conseguir ultrapassar. E ele tinha uma habilidade com um sabre de luz durante um duelo que era incomparável, mas não era o suficiente. Palpatine, ele tinha persuasão, ele tinha lábia. Como eu já falei inúmeras vezes para vocês, Plagueis reconhecia que não é através da força bruta, não é através do combate físico, habilidades com o sabre de luz que os Sith iam ganhar dos Jedi. Plagueis sabia disso. Então o que Conde Dooku seria se ele fosse convertido para o lado sombrio é somente um aliado, um assistente, um assassino. Mas Palpatine não sabia disso. Então, algum tempo depois, lá no Senado, durante uma reunião, Palpatine estava conversando com Conde Dooku quando Eagle Damask, Darth Plagueis, chegou na pontinha do pé junto com seus amigos. Até mesmo Conde Dooku ficou surpreso. Ele perguntou como é que Eagle Damask conhecia Palpatine. Plagueis disse que os dois tinham interesses mútuos no bem-estar do planeta Naboo. E quando Palpatine perguntou para Plagueis onde ele e Conde Dooku tinham se conhecido, Plagueis disse que foi há pouco tempo atrás, lá no planeta Sereno. Eles trocaram uma ideia, falaram sobre a galáxia, sobre política. Nesse momento, Palpatine não falou nada, mas ele pensou, Sereno? Palpatine sabia que ele tinha viajado para o planeta, mas Plagueis não tinha contado que havia um Jedi lá. Em Sereno estava reunido Dooku, Qui-Gon Jinn, Jocasta Nu e Sifo Dyas. E Plagueis não falou nada para ele. Observando a conversa, Palpatine continuou pensando, será que Plagueis está me mandando algum tipo de mensagem? Recentemente Palpatine tinha cometido alguns erros. Será que Plagueis agora estava com intenções de substituí-lo com Conde Dooku? Palpatine se lembrou de uma vez quando Plagueis disse para ele que até mesmo um Jedi pode cair para o lado sombrio. Eu acredito que esse encontro foi um dos estímulos que Palpatine teve para substituir o seu mestre, matar Darth Plagueis. Plagueis nunca se abriu com Palpatine, nunca explicou para ele que ele nunca queria substituí-lo com Conde Dooku. Então depois desse momento, Palpatine não só se esforçou para se tornar um aliado, um amigo de Conde Dooku, mais que Darth Plagueis era, mas ele também, pouco tempo depois, matou seu mestre. O que era de se esperar? Se apresentar como um amigo de Conde Dooku na frente de seu aprendiz? Esse tipo de afronta não é algo que um Lord Sith aceita calado. Mas deixa aí nos comentários o quão poderoso você acha que Conde Dooku seria se ele tivesse sido treinado 100% como um Sith por Darth Plagueis. E se você gostou do vídeo, não seja humilhado, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.